Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, estamos na presença do Pai, né? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 2 de outubro de 2025, 535 dias para o término da geração da figueira. Agora são, boa noite a todos que estão entrando aí, Valéria, paz do Senhor, Jaque. Agora, gente, eu esqueci, 21h11, eu tava copiando um vídeo para mostrar para vocês. Um vídeo que acabou de sair agora há pouco. Boa noite, Edna. E eu precisava trazer para vocês aqui, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rosane. Maria Rita Shalom. Boa noite, Aline. Saiu um vídeo lá no Paladin, ele conseguiu um vídeo muito interessante sobre o que está acontecendo em Gaza. Shalom, Andréia. Boa noite, Aline. Boa noite. Eu estava copiando o vídeo para poder reproduzir, mas estava achando que não era 9 horas ainda, já é 9h10. É problemático, né? A velha é um problema sério, né? Mas vamos lá, é assim mesmo. Então, eu trouxe esse vídeo aqui que é muito interessante. Mas não sei se eu vou, não sei, acho que dá tempo de eu passar assim o vídeo para vocês. Eu vou passar para vocês ouvirem e verem o que está acontecendo lá em Gaza, se cumprindo a profecia de Daniel, né? Que ele vai estender, ele vai colocar as suas tendas entre o Mar Grande e o Monte do Senhor, né? O Mar Grande e o mar, como é que fala? O Mar Grande é o Mediterrâneo, né? E o Mar Morto ali. Ele vai colocar Shalom Aline, Shalom Viviane. Ele vai colocar as suas tendas lá. Então era isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, porque tem o pessoal do YouTube, né? Que também é bastante gente lá ouvindo as lives. Então é bom para as pessoas saberem que a profecia de Daniel 9 está se cumprindo. Eles vão fazer aquilo ali virar, meus irmãos, um resort. Eu quero que vocês prestem atenção. Saúde e paz, boa noite, Patrícia. Saúde e paz, Aline, Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, tá? Não tem que agradecer a mim, não. Agradece a Deus que nos dá força e poder e autoridade, né, para fazer, né? Eu tenho muita coisa para trazer hoje. Boa noite, Alberto. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, por favor. Prestem atenção. 5 minutos, tá? 5 minutos. Mas é de muita atenção. Ó. Durante a década de 1980, Benjamin Netanyahu tornou-se bom amigo dos desenvolvedores imobiliários americanos Charles Kushner e Fred Trump. O filho de Kushner, Jared, acabou se casando com a neta de Fred, Ivanka Trump. Jared tem falado sobre o valioso mercado imobiliário em Gaza há alguns anos. Na propriedade à beira-mar de Gaza poderia ser muito valiosa. Em maio de 2024, o Jerusalem Post publica uma imagem da visão de Gaza 2035 de Netanyahu. Em outubro de 2024, o candidato Trump disse que Gaza poderia ser melhor que Mônaco. Poderia ser melhor que Mônaco. Tem a melhor localização no Oriente Médio, as melhores... Opa, peraí, gente, só um minuto. De vez em quando ele tá falhando. O melhor de tudo. É o melhor, eu digo isso há anos. Quero dizer, poderia ser o lugar mais bonito. O clima, a água, tudo, o clima. Poderia ser tão bonito. No dia de sua posse, o presidente Trump começou a discutir Gaza em termos de imóveis valiosos. Sabe, Gaza é interessante. É uma localização fenomenal, no mar, melhor clima, sabe, tudo é bom, é como se algumas coisas bonitas Eita, hein? pudessem ser feitas lá, mas é muito interessante. Mas algumas coisas fantásticas poderiam ser feitas com Gaza.
Como você vê o futuro da governança em Gaza? Bem, depende. Não consigo imaginar que você poderia ter... Bem, certamente não pode ter as pessoas que estavam lá. A maioria delas está morta. No dia 4 de fevereiro, ele se referiu a Gaza como a Riviera do Oriente Médio. Todo mundo com quem falei adora a ideia dos Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra, desenvolvendo e criando milhares de empregos com algo que será magnífico. Eu não quero ser engraçadinho, eu não quero ser um espertinho, mas a Riviera do Oriente Médio. Isso poderia ser algo que poderia ser isso poderia ser tão magnífico. Em 26 de fevereiro, Trump postou um vídeo bizarro de inteligência artificial de Trump Gaza. No dia 7 de abril, Trump descreve Gaza como uma propriedade à beira-mar incrível. Bem, você sabe como me sinto sobre a faixa de Gaza. Acho que é um pedaço de terra incrivelmente importante e acho que é algo em que estaríamos envolvidos, né? Mas você sabe, ter uma força de paz como os Estados Unidos lá, controlando e possuindo a faixa de Gaza, seria uma coisa boa. Em 14 de julho, Trump referiu-se à retirada de 2005 de tropas terrestres e assentamentos de Israel da faixa de Gaza como um dos piores negócios imobiliários já feitos. Eu chamo de faixa de Gaza um dos piores negócios imobiliários já feitos. Eles abriram mão da propriedade à beira-mar, um dos piores negócios já feitos. No dia 17 de setembro, o ministro das Finanças de Israel, Smotrich, afirmou que o acordo para reconstruir Gaza estava na mesa de Trump e o descreveu como uma bonança imobiliária. Há um plano de negócios elaborado pelas pessoas mais profissionais que está na mesa do presidente Trump. Como isso se transforma em uma bonança imobiliária? Estou falando sério, não estou brincando. Ele se paga sozinho. E a propósito, comecei negociações com os americanos. E estou dizendo isso seriamente agora porque também estou exigindo. Afinal, pagamos muito dinheiro por esta guerra, então precisamos compartilhar. Como fazemos percentagens no marketing de terras depois em Gaza? Mas agora não, sem brincadeira. A fase de demolição, que é sempre a primeira fase na renovação urbana, nós fizemos. Agora, precisamos construir. Trump escolheu o criminoso de guerra Tony Blair para supervisionar a reconstrução de Gaza. E em 24 de setembro, a Sinagoga Central em Manhattan explicou como os deuses exigem sangue humano para Escuta isso agora. A maior mentira que a humanidade conta a si mesma é que superamos o sacrifício humano. Chamamos isso por nomes diferentes agora e fazemos nossa oferta a deuses diferentes. Oferecemos jovens que chamamos de soldados, como se a designação significasse que suas mães choram menos quando eles morrem. Chamamos massas de humanidade de danos colaterais e desviamos o olhar das imagens de seus corpos sem vida enquanto tomamos nosso café da manhã. E a verdade é que não fazemos isso porque somos insensíveis. Fazemos isso porque acreditamos que é necessário para o mundo continuar funcionando. Fazemos isso porque acreditamos que os deuses cujo favor buscamos tão desesperadamente, liberdade, segurança, prosperidade, florescimento, exigem sangue como preço de seu favor. Fazemos isso porque não conseguimos ver outra escolha. Gente, vocês viram? Vocês viram os planos para Gaza? Se não te falar para mim que essa é a turma do anticristo, não tem por onde. Eles estão cumprindo Daniel 9. Eles estão cumprindo Daniel 9. E por isso que eu quis mostrar esse vídeo aqui. Eu vou pôr aqui no meu feed, tá? Para vocês verem. Mas a coisa é muito séria. Vocês viram falando de sacrifício de sangue? Vocês ouviram ela falando de sacrifício de sangue? Pois é. Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós estamos já nos derradeiros momentos da volta de Jesus. Não temos muito tempo. Nós temos que buscar Deus, clamar a Deus, porque os dias de Noé estão aí. Os dias de Noé estão aí. Eles estão correndo contra o tempo. O Satanás vai colocar, né? O homem do pecado vai colocar as suas tendas entre o mar Mediterrâneo, que é o mar grande, e o mar morto. E o Monte Santo do Senhor. É a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza. Então, shalom, Patrícia, todos que entraram aí, eu estava com o vídeo, que sejam muito bem-vindos. Então, eu trouxe aqui para vocês verem como nós estamos à beira. Eles só não falaram, nós somos o anticristo, entendeu?
Eles só não disseram isso, mas eles são. Porque o judeu, ele não aceita Cristo, né? Então ele é um anticristo, né? Ele é um anticristo, ele não precisa ser de outra religião, não, ele precisa ser um judeu. Porque o judeu não aceita o Cristo, então ele vai ser um anticristo, entendeu? Exatamente, estão falando tudo abertamente, sem nenhum véu. Falam de sacrifícios de vida para suas ambições. Exatamente. Gente, essa bebida batizada aí não é só no Brasil. Eu falei ontem para vocês, está no mundo todo. Isso é alguma coisa muito séria que está para acontecer. Não, a faixa de Gaza não é o Monte Santo. Ela está entre o Mar Grande e o Monte Santo. Mas não é o Monte Santo. O Monte Santo é onde é o templo. Tá bom? Preste atenção. Tem que ficar ligado nas coisas. Mas continuando, hoje eu vou ler 3 livros. Vou ler aqui agora o livro de livro dos Jubileus. Livro dos Jubileus. Vou ler a Bíblia, que eu quero mostrar para você um detalhe muito importante que está na Bíblia. E vou continuar o livro de Enoque. Exatamente. É sacrifício humano e necessidade de usar a tecnologia para a cura, mais uma queda do engano. Exatamente. E aí, quem é a tecnologia da cura, né? O próprio Satanás. Porque a inteligência artificial é o espírito do diabo. Eu não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo. A inteligência artificial é o espírito do diabo. Prestem atenção. Cuidado para vocês não baixarem isso aí no teu celular. Cuidado para você não ficar conversando com essa inteligência artificial. Presta atenção. Não busque isso. Não busque. Eu fico besta de ver. Tem gente buscando até sermão de inteligência artificial. Eu fico assim, atordoada. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, o Google, a busca do Google é uma inteligência artificial, mas não é essa daí que você conversa. É diferente, a busca de lá é diferente, é como a gente fazia antigamente, mas é diferente. Tá entendendo? Agora tem gente que vai conversar com o negócio, vai conversar com um demônio, que o nome dele é inteligência artificial. Entendeu? Irmãos, isso é dia de Noé. Isso é dias de Noé. Presta atenção. É o mesmo sistema. Só mudou de jeito. Agora é ferro. Não é mais pessoas. Presta atenção. Eles entraram no celular, vai ficar lento e perguntam se eu quero respostas. Exatamente. Não entrem nisso. Não entrem. Eu aconselho vocês a não entrarem, tá? Eu vi médicos pedindo para os pais não deixarem os seus filhos conversar com inteligência artificial. Por quê? Porque ela está levando crianças à morte e está levando crianças a odiar os pais. Presta atenção. Eu acabei de dizer, isso aí é sacrifício humano. Isso aí é sacrifício humano porque está no mundo inteiro. Não está só no Brasil, está no mundo todo. Isso foi sacrifício humano. E vou dizer, cuidado com o que vocês compram. Cuidado com o que vocês põem dentro de casa. Busca comprar os seus alimentos o mais natural possível. Presta bastante atenção. Busca comprar os seus alimentos o mais natural possível. Se possível, vai no sítio. Se possível, se tiver alguém que traga do sítio, né? ChatGPT é o Satanás puro, minha irmã. ChatGPT é Satanás puro. Não tem nem que ver. No começo ele pode dar uma que, sabe? Não tem nada a ver. Daqui a pouco você vai começar a escutar a voz do diabo atrás de você. A Alexa, para vocês terem ideia, a Alexa já está trazendo... boa noite, Claudete. A Alexa já está trazendo coisas dentro de casa. Ela já não aceita conversar. Ela já dedura as pessoas. Ela já aconselha as pessoas a fazerem outras coisas. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, entendeu?
Isso aí já está contaminado, ele só vai aumentar. Eles só vão aumentar, eles vão matar a gente. Por isso Jesus disse que beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano, né? Então nós temos que orar. Nossa missão agora é estar em oração, entendeu? Mas exatamente, que estão envenenados. Então saia do alimento processado. Tenha sempre carvão ativado em casa, presta atenção. Tenha pílulas de carvão ativado em casa, porque qualquer coisa que você sinta, você toma uma pílula daquela. Você sabia, graça e paz, Germano, vocês sabiam que no hospital eles dão carvão ativado para tirar o veneno das pessoas, quando a pessoa chega envenenada lá? Você sabia que é carvão ativado que eles dão para a pessoa? Pois é. Então compre carvão ativado, mas não compre esses carvão ativado de farmácia. Manda manipular o carvão ativado em farmácia, que vocês sabem, entendeu? Em farmácias que vocês têm com confiança, farmácia de manipulação, tá entendendo? Tá, exatamente, o robô de limpeza tá enviando dados para fora da sua casa, tá bom? Tá? Sim, logo nós temos que enterrar o celular. O que? O carvão ativado você manda fazer em farmácia de manipulação, tá? Eu sempre tenho 2 potes em casa, sempre. Qualquer coisa que eu sinto que me deu algum embrulho, eu já tomo um carvão ativado. Porque o carvão ativado, ele limpa, ele faz ir para fora o que tiver, entendeu? Ele captura todo o veneno que tiver no corpo. Inclusive, é bom você tomar uma vez por dia, viu? É bom tomar porque para tirar os metais pesados do corpo. Presta atenção. Outra coisa é a água do quiabo, tá? A água do quiabo também. Você pega o quiabo, parte ele no meio e deixa ele descansando na água 3 horas. Aí você toma aquela água. Se quiser coar, coa para sair aquela baba, né? Você coa e toma a água do quiabo. Ele tira todo o metal pesado do corpo. Só que a água do quiabo não pode tomar todo dia. Tem que se tomar uma vez por semana, tá? Uma vez por semana você toma água do quiabo. Eu curei um cachorrinho meu aqui com água de quiabo, tá? Com água de quiabo. Como que eu tomo água de quiabo ou se for o carvão, eu tomo uma pílula de carvão. Ela é uma pílula grande. Se for água do quiabo, eu deixo 3 horas de molho ali, o quiabo partido no meio, né? De comprido. Deixo ali na água, ele vai soltar tudo dele ali na água. Aí, se você quiser, você coa e toma. E aí, uma vez por semana, porque a água do quiabo é muito forte. Entendeu? Tanto para quem tem diabetes também, tá? Ele abaixa a diabetes. A água do quiabo, tem pessoas que são curadas a diabetes com a água do quiabo. Entendeu? Meu cachorro estava passando muito mal, estava muito ruim, eu achei que ele estava envenenado. Foi aí que eu dei a água do quiabo para ele. Foi uma maravilha. Olha, em questão de 1 hora já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. O carvão eu tomo uma pílula por dia, tá? Quer dizer, eu tomo uma pílula quando eu tô ruim, né? Quando eu me sinto mal. Mas o certo, quando eu sinto que eu não tô bem, que eu tô precisando me levantar, eu tomo uma pílula por dia. Mas eu tomo para dormir, tá? Eu não tomo perto das refeições. Então ele tira todo, como é que diz? Ele tira toda a nutrição da refeição, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Carvão a gente toma à noite, ou se passar mal, você toma em seguida. Mas quando você vai desintoxicar, você toma de noite para dormir. Eu coloco, hoje mesmo, eu coloquei uma pilha de carvão ativado na vasilha dos meus bichos tomarem água. Uma vez por semana eu ponho um carvão ativado para eles tomarem. Entendeu? Pode sim, ixi. O que você toma, você pode dar pro cachorro. E vou dizer para você, tem remédio de cachorro que funciona mais que remédio de gente, tá? Tem remédio de cachorro. Tem um remédio de cachorro. Ai, como é que chama? Ai, meu Deus, como é que chama? É um remédio que é maravilhoso, ele cura qualquer coisa. Aquele remédio, meu irmão, olha, é uma benção até a gente para tomar aquilo lá. Tem remédio, olha, remédio de verme mesmo é muito melhor o de cachorro do que o de gente, entendeu? Pessoal, fiz suco de beterraba com chuchu e limão. Ela tomou a pressão. É uma maravilha.
Tem o febendazol, mas tem um outro, aí eu vou lembrar o nome, gente, eu vou lembrar o nome. É o febendazol, o de cachorro é melhor que o de gente. É melhor que o de gente. Faz mais efeito que o remédio de gente. Pode tomar tranquilo, porque ele é mais puro que o remédio da farmácia para nós, tá? Eles têm muito mais apreço de não matar o cachorro do que a gente. A gente, eles têm apreço em matar, tá? Em matar. Então, é uma dica, né? É uma dica. Eu com as minhas dicas, né? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Vamos para a palavra de Deus, né? Prednisona. Não, eu nem conheço esse remédio aí. Nem conheço. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui para a gente poder ler, né? Agora nós vamos entrar no casamento dos anjos caídos com as filhas dos homens. Presta atenção. O casamento dos mensageiros com as filhas dos homens. Boa noite, Lucilene. O anúncio do dilúvio, castigo aos mensageiros caídos e seus filhos. Presta atenção nisso aqui. Corticoide não é bom para ninguém, tá, gente? Corticoide não é bom para ninguém, tá? E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, que os mensageiros de Elohim viram, num certo ano de jubileu, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. E elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Isso está em Gênesis 6, 1, 2 e 4. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho. Esse é o Lúcio dos Justos? Não, eu estou lendo os Jubileus, tá? Aqui eu não vou ler livro dos Justos, eu vou ler só os Jubileus, a Bíblia e o Enoque, tá? Esse aqui que eu estou lendo é o livro dos Justos. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como os homens, os animais domésticos, os animais selváticos, e tudo que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. E eles começaram a comer uns aos outros. Olha isso, olha o que estava acontecendo, entendeu? E todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros. E desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos dos homens se executava com maldade continuamente. Presta atenção. E Elohim olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens, e todos os que estavam sobre a terra praticavam toda a sorte de maldade diante dos seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade e toda a carne de sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos de Yahvé, e contra os mensageiros que ele havia enviado sobre a terra. Presta atenção. Ele estava extremamente indignado. Ele quem? Deus, o Yahvé. E ele ordenou que os extirpassem, Shalom, Lelinha, que os extirpassem de todo o seu domínio. E ele nos pediu que os prendessem nas profundezas da terra. E eis que eles estão presos no meio da terra e são mantidos separados, confirmando o livro de Enoque. Presta atenção. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante de sua face, de que eles fossem feridos à espada. Os Néfilim, tá? Os Néfilim. E fossem removidos de debaixo do céu. E ele disse: meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne, e seus dias devem ser limitados em 120 anos. 120 jubileus, 6.000 anos Deus deu ao homem. E se você for olhar também, as pessoas chegam a, no máximo 120 anos.
Alguns chegam lá, mas já estão caquéticos, né? A pele já está desmanchando, vira aquele foie, né? Horrível de olhar, né? Tá desmanchando em vida, né? Desmanchando em vida. E ele, Elohim, enviou sua espada para o meio deles, e cada um deveria matar o seu vizinho. E eles começaram a matar uns aos outros, até que todos caíram pela espada e foram destruindo da terra. Ele está falando aqui dos Néfilim. Presta atenção. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou lendo. E seus pais foram testemunhas da destruição deles. Quem eram os pais? Os anjos. E depois disso eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam seus caminhos e suas obras diante de Yahvé. E ele destruiu todos os seus lugares, e não sobrou nenhum deles que ele, Elohim, não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. Houve um julgamento, eu vou ler isso na Bíblia para vocês, tá? Houve um julgamento no céu. Nessa questão eu vou ler para vocês. Então fica atento no que eu estou falando aqui, no que eu estou lendo. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, de modo que eles não deveriam pecar em toda a sua natureza para sempre, mas deveriam ser todos justos, cada um do seu modo. E o julgamento de tudo foi ordenado e escrito nas tábuas celestes em justiça. Mesmo o julgamento de todo que se desviou do caminho, o qual foi ordenado andar. E se eles não andarem direito pelo caminho ordenado, julgamento está escrito para cada criatura de cada espécie. Então, em cada espécie de criaturas que viveram aqui, todos vão ser condenados, todos vão ser julgados. Presta atenção. E não há nada no céu e na terra, ou na luz ou nas trevas, ou no inferno, no Sheol, ou nas profundezas, ou nos lugares das trevas, que escape ao julgamento. E todos os seus julgamentos estão ordenados, escritos e gravados. Deus é Deus de ordem, presta atenção. No que diz respeito a tudo o que ele julgará, o grande de acordo com a sua grandeza e o pequeno de acordo com a sua pequenez, e cada um de acordo com o seu caminho. Presta atenção. E ele, Elohim, não é aquele que vai considerar a pessoa, nem é ele alguém que receba presente, suborno. Se ele diz que vai executar julgamento em cada um, se alguém lhe der tudo o que há na terra, ele não vai considerar os presentes dessa pessoa. Deus não se deixa subornar, Deus não se burla, nem aceitará nada das suas mãos, porque ele é justo juiz. Presta atenção. E sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado. Isso aqui Moisés está falando. E sobre os filhos de Israel, isto aqui foi ordenado. Se eles se tornarem a ele em justiça, ele perdoará todas as transgressões e perdoará, apagará todos os seus pecados. Você vê que Deus está falando, o anjo está contando para Moisés o que está acontecendo. E agora entra isso. Há um parêntese e coloca assim. E sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado. O que foi escrito e ordenado foi nesse julgamento. Se eles se tornarem a ele, o Todo-Poderoso, Deus, né? Em justiça, ele perdoará todas as transgressões e perdoará, apagará todos os seus pecados. Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos os que se tornarem ou desviarem de sua culpa uma vez por ano. É o que está acontecendo hoje, né? Yom Kippur, tá? É o dia do perdão, tá certo?
É o que está acontecendo hoje. E para aqueles que corromperam seus caminhos e seus pensamentos antes do dilúvio, escuta, nenhuma pessoa foi aceita salva, mas somente Noé. Então, os que foram antes do dilúvio estão condenados. Presta atenção. Aqueles maus, os ímpios antes do dilúvio já estão todos condenados. Só vai ficar aqueles que serviram a Deus. Escuta isso. Porque sua pessoa, Noé, foi achada e foi aceita, porque sua pessoa, que é Noé, foi aceita e por sua causa foram também aceitos seus filhos, os quais Elohim livrou das águas por causa de Noé. Os filhos de Noé foram livrados, marca bem isso. Os filhos de Noé só foram livrados do dilúvio por causa de Noé. Escuta bem isso. Porque o coração de Noé era justo e todos os seus caminhos apontavam em favor dele. E ele não havia desviado de nada que lhe havia sido ordenado. Então Noé andava na retidão da palavra, ou Noé andava na retidão das ordenanças do Pai. E Yahvé disse que ele destruiria tudo o que havia sobre a terra, tanto homens quanto os animais domésticos, os animais selváticos, os pássaros do ar e o que se move sobre a terra. Tá? Entenderam até aqui, né? Então tá. Agora eu vou para o livro de Enoque. Livro de Enoque. Capítulo 12. Presta atenção que é a parte que não está aqui e não está na palavra. Então nós vamos complementando para a gente poder entender tudo o que aconteceu. Livro de Enoque, capítulo 12, diz assim: antes dessas coisas, Enoque se isolou, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele, de Enoque, era com os vigilantes, que são esses que pecaram depois. Presta atenção. E os dias dele eram com os santos. Que santos? Santos anjos. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor, de majestade e Rei eterno. E veja, os vigilantes me chamaram, Enoque o escriba, e me disseram: Enoque, escriba da justiça. Olha como que Enoque era chamado. Vai, declare aos vigilantes que saíram do alto dos céus, deixando o lugar eterno e santo, e se contaminaram com as mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra, e as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam. Quer dizer, o assassinato dos filhos. Lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade nem paz. Eu quero aqui que você preste atenção. Tem um povo aí que diz que nós somos anjos que ficaram em cima do muro. Não existe isso para anjo, tá? Não existe segunda oportunidade para anjo. Tá aqui, ó. O anjo pecou, acabou. Anjo pecou, acabou. Não existe isso. Essa doutrina de pré-existência é uma doutrina satânica. É uma doutrina herética. Isso não existe. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor soprou o seu fôlego de vida em nós. Nós não somos anjos que estavam lá para decidir e deu uma segunda oportunidade. Não, para anjo não tá. Tá aqui, ó. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Tá escrito. Anjo que pecou vai ser punido. Não tem mais alternativa. Eles não têm quem interceda por eles. Tá entendendo? Por que Jesus veio morrer por nós? Porque ele é o nosso intercessor diante do Pai. Presta atenção nisso. E Enoque foi e disse a Azazel: você não terá paz,
uma sentença grave foi proferida contra você de prisão, e você não terá repouso. Misericórdia nem nenhum pedido seu será atendido, por causa da iniquidade que ensinou e dos seus trabalhos ímpios, da maldade e pecado que você mostrou aos homens. Esse Azazel aqui é o Lúcifer, tá? Ele é o Lúcifer, porque dos 200 anjos, o chefe era o Samiasa. Presta atenção, este Azazel é o Lúcifer. O Samiasa é o chefe dos 200 anjos. Olha isso. Após ter falado para eles, todos ficaram com medo, e o tremor tomou conta deles. E me imploraram para fazer uma petição por perdão, e que eu lesse a petição deles. Eles pediram para Enoque pedir perdão para eles diante de Deus. Entendeu? Exatamente, Alberto, é isso mesmo. Os ímpios não foram livrados porque não acreditavam em Deus e não se arrependeram a tempo. Isso, exatamente. A tempo não, né? Eles não queriam se arrepender. Eles não queriam se arrepender. A terra toda estava contaminada. Olha aqui, ó. E me imploraram para fazer uma petição por perdão, Enoque está falando, e que eu lesse a petição deles diante do Senhor dos céus, pois não podiam mais falar com ele. Os anjos não tinham mais acesso, esses anjos, nem levantar os olhos aos céus por vergonha de seus pecados, pelos quais foram condenados. Então escrevi a petição deles como a oração pelos espíritos e pelos atos individuais deles e as solicitações deles pedindo perdão e liberdade. E saí, Enoque está dizendo, saí e me sentei diante das águas de Dan, na terra de Dan, ao sudoeste do Hermon. Li a petição deles e dormi. E tive um sonho, onde visões chegaram até mim, e vi o castigo, e veio uma voz que me pediu para falar com os filhos dos céus e para repreendê-los. Quando acordei, fui até eles e estavam todos sentados juntos, chorando em Abel-Ziail, que fica entre o Líbano e Senezer, com suas faces cobertas. E contei para eles tudo o que vi nas visões que tive durante o sono, e comecei a falar com palavras de justiça e a repreender os vigilantes do paraíso. Presta atenção. Estas são as palavras de justiça e de repreensão dos vigilantes eternos, de acordo com a ordem do grande santo naquela visão. Eu tive uma visão durante o sono, que contarei agora com a minha língua carnal e a minha respiração humana, pois o mesmo Deus deu aos homens a boca para conversarem e se entenderem com o coração. Conforme ele criou o homem e deu o poder de entender a palavra de sabedoria, ele me criou também e me deu o poder de reprimir os vigilantes, os anjos que pecaram, os filhos do céu, falando agora com anjos caídos. Presta atenção, para eles não tem perdão. Eu escrevi sua petição na minha visão, e me foi mostrado que a sua petição nunca será atendida, e que o julgamento foi decidido para vocês. A petição não será atendida, e de agora em diante vocês nunca mais subirão aos céus, pois foi decretado atá-los à terra, para que fiquem presos eternamente. Agora eu vou te mostrar, dentro da Bíblia, aonde está esse julgamento. Abre a tua Bíblia no Salmo 82. Abre a tua Bíblia no Salmo 82. E esse salmo é usado por esse pessoal da pré-existência. Este salmo é usado pelo pessoal da pré-existência. Não tem nada a ver conosco. Nada. Isso aqui é o julgamento que foi feito para esses 200 anjos no céu. Escuta isso. Olha aqui.
Deus está na congregação dos poderosos. Aonde essa congregação dos poderosos, por acaso, é na terra? É no céu. Quem são os poderosos? Serafins, anjos de fogo, né? Querubins, arcanjos. Esses são os poderosos. Lembra da mitologia grega? Lembra da mitologia grega? Os deuses da mitologia grega são esses 200 anjos caídos. É eles que são os anjos da mitologia grega. Presta atenção. Deus está na congregação dos poderosos. Não é aqui na terra. Não é aqui. Julga no meio dos deuses. Por que deuses, irmã Ruth? Deus não é um só? Sim, Deus é um só. Mas em relação a nós, os anjos são deuses. Porque os anjos têm poder de se transformar. Eles têm poder de mudar de corpo. Eles têm poder de um monte de coisas que nós não temos. Eles mexem com o fogo. Eles regem as estrelas. Eles são deuses a partir o Deus Supremo e os deuses pequenos. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? Agora ele está falando desses anjos caídos. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Ele está falando que eles eram para ter vindo aqui para julgar o povo, para auxiliar o povo ao entendimento da bondade de Deus. Eles fizeram tudo errado. Eles destroçaram tudo. Eles começaram a fazer o quê? Injustiça. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Eles pegaram os ímpios, que era a turma de Caim, tiveram relação com as filhas de Caim, e aproveitaram esse povo Tubal, Caim, todo aquele povo lá, tá? Todo aquele povo que gostava do mal, eles aproveitaram para ensinar todo tipo de sortilégio para o povo da terra. A troco de quê? De sexo. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Era para isso que eles foram mandados na terra. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os da mão dos ímpios. Era para isso que eles tinham que ter vindo. Eles nada sabem, o povo que estava aqui, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Você entendeu? Presta atenção, irmãos. Isso aqui eram os homens que tinham pecado e estavam na mão de Satanás. E esses 200 anjos eram para vir, para cuidar desse povo, para fazer os julgamentos, para ensinar. Entendeu? Paz o Senhor, Miriam. Olha isso aqui. Eu disse, vós sois deuses. Deus disse para eles, vós sois deuses, vocês têm poder. Eles têm um poder muito menos do que Deus, mas eles tinham poder. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Ele está falando dos outros anjos que ficaram, que estavam fiéis com o Senhor. Mas esses 200 eram os principais. Todavia, como homens morrereis. Por que Deus falou isso para eles? Porque eles se transformaram como homens para ter relação com as mulheres. Você entendeu, meu irmão? Presta atenção. E cairei como qualquer dos príncipes. Que príncipe? Os príncipes dos homens. Então agora eles quiseram ser como os homens, ter relações com as mulheres como os homens. Está aqui, nós acabamos de ler no livro dos Jubileus. Eles não quiseram? Então agora vai morrer como eles. Vai sofrer como eles. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Aqui é quando Uriel, Gabriel, né? Uriel, Gabriel, Miguel e mais um outro falou para Deus, Senhor, julga a terra. Julga a terra, olha para a terra, que a terra vai se desmanchar. E os anjos clamaram, esses 4 anjos clamaram ao Senhor para fazer alguma coisa pela terra, porque esses que são deuses, esses 200, Rafael, obrigado, Marisa. Esses que são deuses, esses 200 que foram mandados para cuidar dos homens, perverteram os homens.
não converter os homens das suas impiedades. Foi aí que Deus tirou a missão dos anjos de evangelizar o mundo. Tá entendendo, irmão? Aí você pergunta assim, mas Ruth, mas por que os anjos não evangelizam a gente, né? Não, não pode. Porque senão pode acontecer de novo isso daqui. Sabe aquela parte que diz na Bíblia que você deve ter o cabelo crescido porque foi dado em lugar do véu para você? Sabe aquela parte? Porque sinal de poderio diante dos anjos. Você tá entendendo o que é aquilo lá? Sabe o que é aquilo? É isso aqui que aconteceu. Você tem que andar coberta. Não é coberta porque diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Porque nós temos que ter uma cobertura em respeito aos anjos. Porque as filhas de Caim andavam nuas pela terra e elas conquistaram os 200 anjos com a sua nudez. Vamos continuar lendo aqui, vou continuar lendo o livro de Enoque agora. Entenderam? Entenderam o Salmo 82? Para vocês não entrarem na conversa desse pessoal que prega para a existência. Isso é satânico. Presta atenção. É satânico. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Mandou Jesus para nos purificar do pecado. Por isso Jesus se transformou em homem. Agora os anjos não tem quem faça isso para eles. Então eles pecam e vão para o abismo. Entenderam, né? Então tá bom. Olha isso aqui, ó. Continua no livro de Enoque. E vocês verão a destruição dos seus filhos amados. Isso aqui é a continuação desse julgamento do Salmo 82. E não se deliciarão com eles, mas eles cairão diante de vocês pela espada. De nada valerá a sua petição por eles, nem para vocês, apesar de vocês chorarem e falarem todas as palavras contidas no texto escrito que eu escrevi. E me foi mostrado uma visão assim. Olha a visão que Enoque teve. As nuvens e uma névoa me chamaram, e o curso das estrelas e os relâmpagos aceleraram, e me apressaram, e os ventos na visão me fizeram voar, e me levantaram e me levaram para o céu. E subi até que me aproximei de uma parede que é construída de granizo. Enoque 14, eu tô. Enoque 14. Olha aqui, ó. Granizo é gelo, gente. Granizo é gelo. Olha onde Enoque foi parar. Na visão. Uma casa grande, passei pelo... Olha aqui, ó. Subi até que me aproximei de uma parede que é construída de granizo, de gelo. E rodeada por línguas de fogo. Gelo e fogo, hein? E isso começou a me amedrontar. E passei pelas línguas de fogo. E cheguei a uma casa grande construída de granizo. E as paredes da casa eram como de um piso tecelado de granizo, gelo. E o fundamento era de granizo. O teto era como o caminho das estrelas e dos raios. E entre eles havia querubins ardentes. E o céu deles era como água. Querubins ardentes. Olha o poder desses querubins. Presta atenção. Por isso eles são chamados de deuses, mas são deuses com letra minúscula. O teto era como o caminho das estrelas e dos raios, e entre eles haviam querubins ardentes, e o céu deles era como água. Um fogo ardente rodeava as paredes, e os seus portais queimavam com fogo. E entrei naquela casa, e estava quente como fogo e fria como gelo. Não havia delícias do mundo lá. O medo tomou conta de mim, e o tremor veio até mim. E conforme eu tremia, eu tinha medo e caí. E tive uma visão, e veja, havia uma segunda casa, maior do que a primeira, e o portal inteiro estava aberto diante de mim, e era construído de chamas de fogo. E em todos os aspectos ela superava em esplendor, magnificência e dimensões que eu não saberia descrever o seu esplendor em dimensões. E o seu piso era de fogo, e acima dele havia raios, e o caminho das estrelas e o seu teto também era de fogo chamejante.
E olhei e vi um trono grandioso. Olha isso, gente. Olhei e vi um trono grandioso, e sua aparência era de cristal. E as rodas dele, as rodas do trono, olha aqui, como de sol brilhante, e havia a visão dos querubins. Já vimos serafins e querubins, hein? E debaixo do trono saíam fluxos de fogo flamejante, de forma que eu não podia olhar diretamente. E o grande e glorioso, o Senhor, estava sentado ali, e suas vestes brilhavam mais do que o sol, e eram mais brancas do que qualquer neve. Nenhum dos anjos podia entrar e contemplar a sua face, por razão da sua magnificência e glória, assim como nenhuma pessoa carnal podia olhar para ele. O fogo flamejante o rodeava, e havia um grande fogo ao redor dele, e nada podia se aproximar dele. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. É muita gente, hein? Muito anjo. E ele não precisava de conselheiro. E os mais santos que estavam próximos dele não saíam de perto em momento algum. Não saíam de perto dele em momento algum. E até aquele momento eu estava prostrado, tremendo. E o Senhor me chamou com a sua própria boca e me disse: aproxime-se, Enoque, e ouça a minha palavra. E um dos santos veio até mim, um dos santos anjos veio até mim, me levantou e me fez me aproximar da porta, mas eu abaixei o meu rosto. Capítulo 15 do livro de Enoque. E ele falou para mim e ouvi a sua voz: não tema, Enoque, homem justo e escriba da justiça. Lembra, ele foi o primeiro homem a aprender a escrever. Aproxime-se e ouça minha voz. E vá, diga aos vigilantes do céu que o enviaram para interceder por eles. São vocês. Olha o que Deus mandou falar para os vigilantes que vieram para cá e fizeram essa bagunça toda na terra. São vocês que deveriam interceder pelos homens, não os homens por vocês, porque deixaram o paraíso santo e eterno nas alturas, para se deitar com mulheres e se perverter com as filhas dos homens, as tomando por esposas e fazendo como os filhos da terra, gerando gigantes como filhos. Apesar de santos, espirituais e vivendo uma vida eterna, vocês se contaminaram. Gente, isso aqui é a mesma fala do Salmo 82, só em outras palavras. Presta atenção. Apesar de santos, espirituais que eles eram, e vivendo uma vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue das mulheres. Contaminaram com o sangue das mulheres e geraram filhos com sangue e carne. E como os filhos dos homens desejaram a carne e sangue, como aqueles que morrem. Gente, é o mesmo julgamento do Salmo 82. É a sentença do Salmo 82. Eu dei a eles esposas, para que eles as engravidassem e tivessem filhos. Deus deu ao homem esposa, não ao anjo, para que nada faltasse para eles na terra. Mas vocês eram espirituais, eram, vivendo a vida eterna e imortais por todas as gerações do mundo. E por isso eu não escolhi esposas para vocês, pois para os espíritos que vivem no paraíso, o paraíso é a sua morada. E agora, os gigantes que foram gerados por espíritos e pela carne serão chamados espíritos maus, quer dizer, espíritos malignos, sobre a terra. E a terra será a habitação deles. Os gigantes morreram e os espíritos ficaram na terra. Tá aqui, ó. E agora os gigantes que foram gerados por espíritos dos anjos e pela carne, as mulheres,
serão chamados agora de espíritos maus sobre a terra, e a terra será a habitação deles. Espíritos maus vieram do corpo deles, porque nasceram de mulheres e dos que eram vigilantes santos, em sua origem primordial, quer dizer, nasceram, né, santos, mas se perderam, e inicial, sua origem primordial e inicial. Eles serão espíritos maus na terra, e assim serão chamados. Os espíritos dos céus vivem no céu. Escutou isso? Vou ler de novo. Os espíritos do céu vivem no céu. E os espíritos da terra vivem na terra. Quem são espíritos da terra? São fabricados por anjos caídos e mulheres. Esses não sobem e não descem, fica na terra. E os espíritos dos gigantes, os Néfilim, eles oprimem, causam prejuízo, atacam, lutam, destroem a terra e trazem tristeza. Esses espíritos maus dos Néfilins que estão aqui, tá? Eles fazem tudo isso aqui, ó, tudo isso. Não se contentam com os alimentos, nem com a sede. Esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque vieram deles. E eles estão aí, irmãos. Eles estão aí, eles estão pedindo cachaça, eles estão pedindo galinha preta, eles estão pedindo pipoca. Tá entendendo? É isso que você dá quando você vai para esses lugares e eles pedem essas coisas para você. São esses espíritos de Néfilim. Agora, como que eles são comandados? São comandados pela categoria máxima dos anjos caídos, que estão soltos aí, que da primeira rebelião, da segunda rebelião, que são os 200 vigilantes, estão enterrados debaixo de pedras pontiagudas, debaixo de pirâmides. Tá entendendo, meu irmão? No centro da terra, como diz aqui o livro dos Jubileus. Presta atenção agora, capítulo 16 do livro de Enoque. Nos dias da matança, destruição e morte dos gigantes, onde quer que saírem os espíritos de seus corpos. Escuta isso. Onde quer que saírem os espíritos de seus corpos, eles continuarão a destruir sem julgamento até o dia da consumação. Não há julgamento para eles. Eles são uma consequência do erro dos vigilantes. Os vigilantes foram julgados. Os homens serão julgados, mas eles não. Eles não têm julgamento. Eles vão ficar na terra para perturbar o homem. Presta atenção. Enfim, são aqueles que incorporam exatamente nas igrejas, exatamente onde tudo na terra é direcionado por sangue e sexo. Exatamente isso. Lembra que Jesus tirou o demônio do Gadareno? Lembra do Gadareno? O que eles falaram? Que não mandassem eles para o abismo, porque senão eles iam sofrer muito lá. Lembra disso? Tá na palavra escrito. Eles iam sofrer, eles pedem para Jesus e para os porcos. Eles pedem para Jesus para eles entrarem porque eles precisam de sangue e carne, entendeu? E eles pedem para Jesus entrar nos porcos para que eles não vão para as profundezas do abismo. Tá entendendo? É esse aqui, é isso aqui. Entendeu? E eles fazem porque lá eles têm que cumprir o que os anjos que estão no abismo fazendo, como é que diz, as ordens, dando as ordens, e os anjos que estão aí nos ares que já estão descendo, dão ordens para eles perturbarem a vida dos homens. Entenderam? Eles perturbam a vida dos homens. Aqui, ó. E para os vigilantes que o enviaram para que interceda por eles, que viviam no paraíso, diga a eles, vocês viviam no paraíso, mas nem todos os mistérios lhe foram revelados. Eles conheciam o paraíso, mas Deus não revelou tudo para eles. Eles só sabiam uma parcela. Então ele diz aqui, ó, lembra que eles ensinaram eles mexerem com um monte de coisa, com feitiçaria, com isso, com aquilo outro? Tá lembrado disso que eu falei ontem? Antes de ontem, aliás.
Agora Deus está falando, vocês viviam no paraíso, mas nem todos os mistérios lhes foram revelados. E vocês conheciam os menos importantes. E na dureza dos seus corações, vocês os revelaram às mulheres, e através desses mistérios, as mulheres e os homens multiplicaram o mal na terra. Portanto, diga a eles, não há paz para vocês. Vou ler o 17, aí eu encerro hoje, tá? E eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. E quando queriam, apareciam como homens. Olha aqui o que eu falei para você, que os anjos eles mudam de aparência. Olha aqui, ó. Lê de novo. E eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali era como fogo flamejante. E quando queriam, apareciam como homens. E me levaram para o lugar das trevas e para uma montanha, cujo ponto do pico alcançava o céu. E vi os lugares das luminárias, e os tesouros das estrelas, e o trovão nas profundezas mais distantes, onde havia um arco ardente, com flechas, e alijava deles a uma espada ardente e todos os raios. E me levaram para as águas da vida, e para o fogo do oeste, que recebe todo o pôr do sol. Cheguei a um rio de fogo, onde o fogo flui como água, e se descarrega no grande mar do oeste. E vi os grandes rios, e cheguei ao grande rio, e às grandes trevas, e fui para o lugar onde nenhuma carne caminha. E vi as montanhas das trevas invernais, e o lugar onde todas as águas do abismo desaguam. Vi as fozes de todos os rios da terra, e a foz do abismo. Interessante, né? Interessante, não é não? Irmãos, prestem atenção. O que eu estou passando com tudo isso para vocês? Tudo que foi, está acontecendo de novo. Eu ainda vou terminar de ler, tá? Hoje eu não vou terminar de ler, porque eu já estou cansada também. Mas amanhã eu termino de ler essa parte aqui, tá? Eu termino de ler essa parte, que é muito interessante para vocês entenderem finalmente tudo isso aqui. O que nós vimos acontecer, nós estamos vendo de novo, tá? Homens que não são exatamente homens, mas são homens misturados com semente espiritual desses anjos caídos. Não esses que já estão presos, não. Mas existe aí em cima uma leva deles. E já estão descendo. Com Noé, nós vamos ler também aqui, para vocês entenderem que Noé pede para Deus para tirar os demônios daqui, os anjos caídos, porque ia matar toda a população. E Deus faz um acordo e fica só 10% deles na terra. Esses 10%, eles continuaram essa barbaridade toda. E está continuando. Por isso existe as crianças blue, né? As crianças índigo, as crianças de cristal. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Elas começaram a nascer no ano de 1970. As crianças cristais. Procurem para vocês verem, vocês vão achar. Não sei se vocês lembram das fazendas que o homem do bigodinho tinha, só de criança. Vocês estão lembrados dessas fazendas? Pois é. Ele tinha fazendas como aqui, né? Lembra do João que tinha aqui no Brasil? O João que não era de Deus? Lembra do João que não era de Deus? Tá lembrado disso? Daquele homem que tinha aqui, que fazia um monte de milagre, que é o João que não era de Deus, né? Esse João que não era de Deus tinham fazendas também de crianças, aqui na nossa terra. As mulheres davam 10 crias e elas eram descartadas, entendeu? Tudo do jeitinho que o homem do bigodinho fazia em 1940 e lá vai bolinha, tá entendendo? Presta atenção, isso tudo orientado por Azazel.
Azazel foi quem orientou os 200 anjos a fazerem isso. Entendeu? Entenderam? Azazel, que é o chefe, que virava, que curava, exatamente, esse daí mesmo. Né? Lá perto do Planalto Central, né? Lá perto do Planalto Central, né? É esse aí. E homem usado pelo Satanás. E o homem do bigodinho, ele era da Helena Blavatsky, né? Da Helena Blavatsky. Então ele seguia todo o ritual satânico para ter essas crianças. Inclusive, aquele grupo ABBA, né, que canta muito bonito, né? Canta, eu sempre gostei muito das músicas deles. Eles faziam parte dessas crianças aí. Entendeu? Não partiu e nem tá preso. Tá aí. Exatamente, se relaciona com as mulheres, ainda nesse tempo, também. Tanto que no livro da Rebeca Brau, ela conta, né, das mulheres que, nos rituais, elas têm relações sexuais com os demônios e engravidam ali. Entendendo? Coisa séria, gente, coisa séria. Você acha que isso tudo aqui é brincadeira, mentira que eu tô falando? Eu estou lendo para vocês entenderem isso daqui. Sim, os dos sangue assim são chamados sangues blue, criança, elas foram fora da curva, uma inteligência inacreditável. Eu conheci uma criança dessa de perto. Exatamente isso. Irmãos, presta atenção. Por que você acha que existe mais bruxa do que bruxo no mundo? Você já viu que existe mais bruxa do que bruxo? Porque elas são mulheres preparadas para esse tipo de relacionamento e para elas são portais de entrada no mundo, entendeu? Marisa, são crianças feitas do jeito que eu tô te falando aí, minha irmã. São crianças com potencial altíssimo intelectual, mas são feitas desse jeito. Elas não são gente que nem a gente, tá? Procura no Google que você vai achar. Procura lá que você vai achar mais explicações sobre elas. E elas já estão velhinhas já, hein? 1970, já estão aí de 50 anos já. Já não são mais crianças. Mas a partir daí tá nascendo muita criança desse jeito, né? A partir daí tá nascendo muito criança desse jeito. Entenderam? Então fiquem alertas, né? Nós estamos vivendo isso de novo. Por isso Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé já começaram faz tempo. Desde 1900 os dias de Noé já começaram, tá? Desde 1900 os dias de Noé já começaram. Não tem o Espírito de Deus. Eles não têm o Espírito de Deus. São espíritos da terra, entendeu? Espíritos da terra. O Espírito Santo nem fala nisso, nem fala. Por isso, quando você passa por alguém, você se arrepia. Quando você está perto de alguém, você sai, parece que você está esgotada. Parece que sugou a tua energia. É essa gente. É isso aí. Essa gente não, né? São esses néfilins. Essas crianças cristais aí. Tá entendendo? Já homens e mulheres cristais, né? Entenderam? Só que deram outro nome, um nome mais bonitinho para ficar mais interessante. Tá entendendo? Quando se fala de como é que fala? Quando se fala de reencarnação, né? Aí tem um monte de lugar aí que tem negócio de reencarnação. Não é o homem que Deus criou que reencarna, não. São eles. Eles fabricam corpos para eles poderem entrar. Porque é o seguinte, se um anjo caído incorporar num ser humano, o ser humano explode. Mas um néfilim não, porque ele tem as mesmas características do homem, entendeu? Então o néfilim pode incorporar na pessoa que ele não explode. Por que você acha que estão fazendo robôs de silício? Não é para incorporar néfilim, não. Néfilim vai pegar os homens. Os homens. É para incorporar anjos caídos de alta potência. Entendeu? Então, por engano, o Filho do Altíssimo pode se envolver com esses seres sem saber. Como assim o Filho do Altíssimo? Nós, você está falando? Porque o Filho do Altíssimo... Presta atenção, gente. Por isso nós temos que orar para a gente saber com quem que a gente vai se dar. Entendeu?
Irmão, os demônios que ficaram na terra continuam a ter... Eu tô falando para vocês que tem. Eu já falei agora, acabei de falar agora há pouco. Exatamente, são essas daí. Entendendo? Agora, nós precisamos saber com quem nós nos damos. Porque tem muita gente aí que você se sente mal, são esse tipo de gente. Presta atenção. Irmã, na maioria das vezes que esses espíritos eles entram em comunhão com várias pessoas através dos íncubos e súcubos. Exatamente, íncubos e súcubos. Esse aí já é sonho, né? Já é sonho, já é um outro tipo de coisa, entendeu? Já é um outro tipo de coisa. Que isso daí vem até em cima de crentes, tá? Vem até em cima de crentes. Mas já é um outro tipo de coisa. Já não é o que eu tô falando nos rituais, não. Não é, porque ali não tem como engravidar, nada disso. Nada disso. Mas isso é no sonho, íncubos e súcubos, tá bom? Isso aí é uma tentação maligna em cima do povo. Presta atenção. Em cima do povo. Tá? Então, vocês já viram que... Lembra que teve uma época que estava abduzindo um monte de mulher dizendo que estava grávida. Tá lembrado disso? Abdução, levava para outro lugar. É tudo isso daí, meu irmão. Faz parte disso daí. Sim, eles não fazem sexo, eles te estimulam. Entendeu como é que é? É isso que eles fazem. É estimular. É mais ou menos isso. É o Nefri querendo... Exatamente, é isso aí. É isso aí. Eles vêm, eles não conseguem, né? Mas eles estimulam a pessoa, entendeu como é que é? Por isso tem que orar todas as noites e pedir ao Pai a proteção. Porque isso aí ninguém está livre disso. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Todos nós estamos, se não estivermos debaixo da proteção do Senhor, em oração, a coisa fica feia. Sim, exatamente. É o tal do sono, como é que chama? É a paralisia do sono, né? A paralisia do sono. É terrível isso daí. É terrível isso daí. Não é brincadeira, não. Mas eu digo para você, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar a sua face, nós temos que estar em comunhão. Nós estamos num período que, se você não tiver comunhão com o Pai de verdade, vai ser difícil. Meu irmão, eu tô fazendo esse estudo com vocês, entendeu? Tô fazendo esse estudo com vocês, para vocês entenderem o que eram os dias de Noé. Para você poder saber onde você põe teu pé. Para você entender, você saber, entendeu? Que tem o marido da noite e a mulher da noite. Exatamente, é por aí o negócio. É por aí o negócio. Tem que ficar alerta, meus irmãos. Só pelo poder do sangue de Jesus. Clamem ao Senhor. Clamem a Deus, porque Satanás é astuto. Ele é astuto. Tem mulheres que têm... Eu conheci aqui umas mulheres aqui em Maringá, na minha cidade, que elas tinham relação com o próprio Satanás. Todo dia eles vinham ter relação com elas. Coisa tenebrosa. Um se chamava Duque. Foi aí que eu comecei a entender os títulos da realeza, entenderam? Foi aí que eu comecei a entender que os títulos da realeza, na verdade, são títulos dos demônios, entenderam? Gente, vocês não têm noção do que a coisa é. Vocês não têm noção. Esses títulos de Duque, Duque, como é que é o nome dos outros lá? Conde, Duque, Barão. Gente, isso é tudo título do diabo. Isso é tudo título do Satanás. Esse pessoal da realeza, são todos macomunados com isso daí. Escuta, não tem nenhum crente ali. Não se engane. Rainha Elizabeth nunca foi crente. Ela era bruxa Wicca, tá? Bruxa Wicca a mulher era. Marquês, exatamente. Tudo isso daí. Eles têm pacto com o diabo.
Eles são a encarnação do Satanás. Presta atenção. Presta atenção no que eu tô falando. Toda essa realeza que você tá vendo aí na Europa, tá? Tudo isso daí. Tudo isso daí. Eles têm parte com o cão, tá? Eles têm parte com o cão. Por isso, quando eu comecei a ver tudo isso, eu comecei a louvar a Deus, porque as crianças são acostumadas assim, ai, a princesinha, né? A princesa, a rainha da minha vida, a princesa, irmãos do céu. Em nome de Jesus, cuidado com esse tipo de coisa. Enfiar na tua filha, na cabeça dela, que ela é uma princesa. Cuidado. Ela é uma filha do Senhor. Ela é a imagem e semelhança do Criador. Esses títulos aí são todos títulos tenebrosos, tá? São títulos tenebrosos, faz parte da realeza negra do inferno. Bom, eu vou estacionar aqui hoje, porque a minha voz já está indo embora, tá? A minha voz já está indo embora, mas amanhã eu continuo para a gente terminar, tá bom? Amanhã devo terminar amanhã ou depois. Eu vou ler o livro de Enoque e o livro dos jubileus para a gente entender o término de como foi esse término todo aí, tá bom? Rainha do céu, tudo isso aí, minha irmã. Tudo é uma patifaria. Então, presta atenção. Quando você for ensinar a sua filha, né? Aí vem a Frozen, né? Faz a festinha da Frozen, né? Faz a festinha desse pessoal aí. Cuidado, você tá colocando adoração a demônios dentro da tua casa. Fica esperto, meu irmão. Homem-Aranha, Superman, isso tudo é demônio, isso tudo é adoração a demônios. Presta atenção, o Superman é Jesus, você sabia disso? Você sabia que eles fizeram o Superman para simbolizar Jesus? Aí tem o Wolverine, né? Tem aquela turma toda, né? Tudo Néfili. A turma do Wolverine são todos Néfili. Entendeu? Exatamente, a vida espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. E ela é contada nos... vocês querem ver uma coisa? Lembra daquele filme Cidade dos Anjos? Lembra do filme Cidade dos Anjos? Quem assistiu esse filme? Alguém aí de vocês assistiu? Eu assisti há muitos anos atrás. Quando eu assisti, eu já não tenho paciência para assistir essas coisas, não perco meu tempo. Mas lembra da Cidade dos Anjos? Que ele ia na praia, tava todos os anjos de manhã vestidos de preto. Tá lembrado? Que ele se apaixonou por uma moça. Tá lembrado dos Anjos, Cidade dos Anjos com Nicolas Cage? Tá lembrado disso? Homem de Ferro também. Homem de Ferro é tudo Néfili. Tá lembrado, gente? Cidade dos Anjos, exatamente. É o que tá contando aqui. É o livro de Enoque. É o livro de Enoque. E eles estão aí. Eles se reúnem. Não os 200 caídos, né? Os 200 já estão enterrados. Mas os outros que estão circulando por aí, eles ainda têm as mesmas práticas. Eles imitaram, porque Azazel ensinou os 200 a fazer isso. Por isso que Azazel tá preso. Nós vamos ver aqui os anjos presos nas estrelas, como eu falei para vocês, que vocês não acreditam, né? Mas está escrito aqui, vocês vão ver. Entendendo? Vamos orar então, né? Eu acho que deu para abrir a mente, gente. Deu para abrir a sua mente. Eu espero que tenha dado para vocês abrirem bem a mente, para vocês entenderem o momento que nós estamos passando. Eu sei que é um assunto, às vezes, não tão bom de falar, né? Mas nós precisamos entender para poder enfrentar os dias que vem vindo aí. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo por esse dia, te agradecendo por esses momentos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós estamos aprendendo coisas que nós não conhecíamos, mas estamos aprendendo porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu, Senhor, ensinando isso para os meus irmãos, aquilo que o Senhor já me ensinou também, eu estou passando para que nós possamos nos defender, saber aonde pomos o nosso pé, saber com quem nós andamos,
sabem com quem nós nos relacionamos, porque Satanás é vindo até nós com grande fúria e ele sabe que tem pouco tempo. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a estar diante da tua presença, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Te peço pelos meus irmãos que estão no caderno, que estão aqui, eu te peço que o Senhor coloque a tua bênção sobre meus irmãos, sobre aqueles que vão ouvir ainda, sobre aqueles que lá do YouTube também, que escutam a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque um manto de proteção, uma cúpula de proteção em cada um de nós, e que nós possamos obedecer, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Que nós possamos ser obedientes à tua palavra, para que a tua guarda venha sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, eu sei que o assunto é pesado, mas eu gostaria que vocês lessem a palavra de Deus. Leia o Salmo 82. Leia o Salmo 82. E saibam de uma coisa, pré-existência é uma doutrina satânica. É uma doutrina para levar você para o abismo. Não caia nisto. Você viu hoje, eu te mostrei o que é o Salmo 82. Não tem nada a ver com homens. Tem a ver com, lá em cima, na congregação dos poderosos. Não é aqui, é lá. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.